Eu vou dar continuidade ao podcast anterior, onde eu falei sobre estufas psíquicas da depressão. É um capítulo do livro da Hermance Dufault, Escutando os Sentimentos. E tem alguns trechos daqui que eu não queria deixar passar, porque no último episódio eu fiz a leitura de um checklist e uma análise desse checklist, dizendo das coisas que eu já consegui dar conta, daquilo que eu estou em processo, daquilo que eu tenho que manter no meu radar de forma mais atenta, porque se deixar eu escorrego, é um orar e vigiar e mandar e se lascar o tempo inteiro. Então, eu quero trazer para cá o complemento dessa leitura. Então, eu vou abrir aspas para a Hermance Dufault. Todas essas ações, que é a listinha que eu li no podcast anterior, abre aspas, todas essas ações ou sentimentos são sinais de depressão na alma, porque criam ou refletem um desajuste da criatura com a existência, levando-a paulatinamente a roubar de si mesma a energia da vida. São rejeições à sábia e justa vontade divina, excelsa expressão do bem em nosso favor nas ocorrências de cada dia. Bilhões e bilhões de homens na vida física e extrafísica estão deprimidos ou constroem estufas psíquicas para futuras depressões reconhecidas pela ótica clínica. Arrastam-se entre a animalidade e o mundo racional. Lutam para se livrar da pesada crisálida magnética dos instintos e assumir sua gloriosa condição de filhos de Deus e co-criadores da obra paternal. Vivem, mas não sabem existir. Perambulam quase sempre na alegria de possuir e raramente alcançam o prazer de ser. Ora escravos das lembranças do passado, ora atormentados pelo medo do futuro, jornadeiam sob os grilhões do ego, recusando os apelos do self. Esse conceito maleável da doença explica o lamentável estado de inquietude interior que assola a humanidade. É a algazarra do ego, criando mecanismos para continuar seu reinado de ilusões, obstruindo os clarões da serenidade e saúde imanentes do self, a vontade lúcida do espírito em busca da liberdade. Devido aos programas coletivos de saneamento psíquico da Terra, oriundos pelo mais alto, vivemos um momento histórico. Nunca foram alcançados índices tão significativos de resgate e socorro nos atoleiros morais da erraticidade. Consequentemente, eleva-se o número de corações que regressam ao corpo carnal sob custódia do remorso. Esse estado psíquico responde pelo crescimento dos episódios depressivos. Seria trágico esse fenômeno social se deixássemos de considerá-lo como um indício de mudança nos refolhos da alma. Conquanto não signifique libertação e paz, coloca a criatura a caminho dos primeiros lampejos da consciência lúcida. O planeta, em todas as latitudes, experimentará uma longa noite de dores psicológicas, em cujo bojo despontará um homem novo e melhorado em busca dos tesouros sublimes, ainda desconhecidos em sua intimidade. Ao formularmos esse foco para a depressão, nossa intenção é estimular a medicina preventiva centrada no espírito imortal e na educação. É assustador o índice de deprimidos segundo a sintomatologia oficial. No entanto, infinitamente maior é o número daqueles que cultivam, em regime de cultura mental, os embriões de futuros episódios psiquiátricos depressivos. A solução vem da própria mente. A terapêutica está no imo da criatura.
aprender a ouvir os ditames da consciência, eis o que pouco fazem quando se encontram sob sanção da depressão. Este é o estado denominado consciência tranquila, ou seja, quando o self supera as tormentas da culpa e do medo, da ansiedade e do instinto de posse. Aprendendo a arte de ouvir esse guia infalível, a criatura caminha para o sossego íntimo, a serenidade, a plenitude, a alegria. A saúde decorre de uma relação sinérgica, A saúde decorre de uma relação sinérgica com o self. Dele partem as forças capazes de estabelecer o clima da alegria de ser. Do self procede a energia de vida, o tônus que permite à criatura ampliar seu raio de interação com a natureza, outra fonte de vida, expressão celeste de Deus ao universo. A depressão é a ausência dessa energia de base, dessa força de vitalidade e saúde, ensejando a defasagem, o esgotamento. A ausência de contato com o amor, que é a lei universal de vida e saúde integral, responde pelos reflexos da morte interior. Nos apelos da consciência, encontraremos o receituário para a liberdade e a paz, o equilíbrio e o progresso. A ingestão dessa medicação amarga será uma batalha sem tréguas, porque ao aderir aos ditames conscienciais, significa, antes de tudo, deixar de desejar o que se quer para fazer o que se deve. Deixar de desejar o que se quer para fazer o que se deve. Nessa escola de novas aprendizagens, a alma fará cursos intensivos de novos costumes e emoções, através do aprendizado de olhar para si. A ausência de uma percepção muito nítida das nossas reais necessidades interiores leva-nos à busca do prazer estereotipado, aquele que a maioria procura para preencher o vazio e não para viver criativamente em paz. Depois vem a culpa e outras manifestações de dor. O prazer real é somente aquele que nos equilibra e preenche sem sofrimentos posteriores. Somente estando identificados com os recados do self, construiremos uma vida criativa adequada ao nosso caminho individual. Jung chamou esse processo de individuação. Descobrir nossa singularidade, saber vivê-la sem afronta ao meio e colocá-la a serviço do bem. Essas as etapas do crescimento sistêmico integrado com o próximo e a vida e a natureza. Individuação só será possível acolhendo a sombra do inconsciente através dos braços do ego, entregando-a à inteligência espiritual do self para transformá-la em luz e erguimento conforme as aspirações do espírito. Depressão, condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma depois de milênios nos labirintos da ilusão. Fecho aspas. Essa última frase é a frase que é o ó do Borogodó. Ela me fez entender um monte de coisa, porque eu achava que eu era vítima da depressão que eu sentia, e eu não sou vítima porra nenhuma de nada. A vida é justa, ela me entrega aquilo que eu preciso para crescer, aprender e me diplomar. Portanto, eu vou ler de novo, abre aspas, depressão, condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma depois de milênios nos labirintos da ilusão. Por isso que a depressão dói tanto. Ela é a volta para casa.
Eu me achava um ser sem jeito na vida e eu não sou, eu nunca fui. E ninguém que está em depressão o é. Nós somos seres que estamos começando, resgatando o encontro com a nossa verdade sobre nós mesmos. Dos labirintos de milênios que nós vivemos, das ilusões do ego, das ilusões de tantas coisas que a gente foi cultivando e cultuando ao longo dos milênios que nós vivemos. Isso é o que eu acredito, porque eu acredito na imortalidade da alma. É a minha crença, é o que a minha alma diz que é real. Então, este trecho para mim, o livro todo é de socar a boca do estômago, um soco atrás do outro. Mano, leiam. Pega o livro e lê. É um livro, deixa eu ver de quantas páginas, 200 páginas. 234 páginas. Mano, só lê. A irmã se tem um vocabulário difícil, isso é ótimo, porque ajuda a gente a ampliar o nosso repertório e a nossa referência. Mas leia, Escutando os Sentimentos de Hermance Dufour, da editora Dufour. A série chama Série Harmonia Interior. Bom, vamos puxar alguns trechos daqui que... A última frase, ela fecha com chave de ouro. Mas aí, ela vai dizendo assim, que o Jung fala do processo de individuação, que é quando a gente descobre a nossa singularidade, que a gente sabe viver essa singularidade sem afrontar o meio, eu não preciso impor o que eu acho, eu não preciso fazer as pessoas acharem que aquilo que eu faço, ou que eu concordo, ou que eu digo, que aquilo é verdade. Não, aquilo é minha verdade, eu vivo na minha verdade, o outro vive na verdade dele. Lembra que cada um está no seu processo de evolução. Então não adianta eu querer ficar colonizando pessoas, não. Você vai encontrar pessoas que têm anseios parecidos com os seus para você conversar. Você vai, porque no fundo, em última análise, estamos todos no processo. E a gente se junta, né? A vida é engraçada, ela junta a gente com pessoas que estão olhando para o mesmo lado que a gente, porque assim a gente se fortalece para caminhar junto. Então, não precisa afrontar. E a gente tem que pegar essa singularidade e colocar ela a serviço do bem, para que exista um crescimento sistêmico, integrado com o próximo e com a natureza. Então, isso tudo é o processo de individuação. E ela vai mais longe quando ela fala um pouco das obras do Jung, que essa individuação só será possível quando a gente acolhe a nossa sombra. Eu falei sobre sombra em um episódio anterior aqui, que a gente pega essa sombra que está lá no inconsciente e a gente joga ela nos braços do ego e do self, que é a nossa inteligência espiritual. O que é o self? O self é a nossa alma. É a parte espiritual da nossa consciência. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção numa análise que eu vou fazer agora para você. Você não é o seu cérebro. O seu cérebro, você consegue observar as atividades do seu cérebro. Se você parar agora, num processo simples de meditação, num processo simples de respiração consciente, respira 4, solta 4. Se você fizer isto por 1 minuto, você vai perceber que pelo seu cérebro passam pensamentos. E que esses pensamentos, você olha para eles como se você estivesse fora deles. E você consegue, inclusive, dizer, isso é feio pensar. Ai, para com isso, Vanessa. Ai, olha que legal, olha a percepção que eu já tive. Então, é como se o seu cérebro está lá e ali tivesse sendo processado dados, mas a sua consciência, você
consciência, não é a sua consciência, é você, consciência, está olhando para isso e consegue, inclusive, trabalhar com isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o self é isso, ele é a parte mais espiritual da sua existência. É tudo que você é. É tudo que você é. Aqui numa frase que ela fala que a gente precisa deixar de desejar o que se quer para fazer o que se deve. Gente, para e pensa. Quem faz o que quer é criança. Quem faz o que deve é adulto. Presta atenção. Por quê? Porque a criança, ela tá lá no id ainda. Ela faz o que ela quer. Ela quer comer, ela não sabe que ela pode comer doce depois, a sobremesa vem depois da refeição, ou que só pode chupar pirulito depois que terminou de comer o prato de comida. Ela não tem muito esse discernimento, ela quer a hora que ela quer, ela vai atendendo todos os desejos dela. Quando a gente passa para a fase adulta, a gente entende o que é o lugar da comida, o que eu ponho no prato, o que é saudável, o que é comida de verdade, o que é comida industrializada, o que tem caloria, o que não tem, quanto que eu preciso comer de fibra, o que eu preciso tomar de água. E eu tô cuidando disso agora, com 44 anos que eu tô cuidando disso, vai vendo. Aprendendo a fazer isso, é sério. Mas tá bem legal, tá bem interessante esse aprendizado. Enfim, eu tô fazendo isso por conta das provocações que o meu filho faz comigo, porque meu filho é desses. Meu filho é um presente de Deus na minha vida. Enfim, então essas coisas todas o adulto faz o que tem que ser feito. É possível que uma pessoa tenha 60 anos e seja imatura, porque maturidade é escolha, ela não vem com a idade. Não vem com a idade. Por conta desta birosca que eu acabei de falar. A gente deixa de desejar o que se quer para fazer o que se deve. Entende o que eu estou dizendo? Entende o que a irmã se disse? Então, meu bem, o seu self, a sua alma, grita, apela com você. É lá dentro que você encontra o receituário para sua liberdade, para sua paz, para o seu equilíbrio e para o seu progresso. Por isso que eu sempre falo nesse podcast. É sobre você. É sempre sobre você. E é isso.